Obrigada, Sra. Presidente em exercício, Sra. Secretária, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Os Verdes voltam a trazer a esta Assembleia Municipal o tema dos solos contaminados em Lisboa, reforçando que os solos são um recurso precioso e a sua contaminação é um perigo para a saúde pública e para o ambiente. Esta problemática já aqui foi trazida pelos Verdes logo em 2017, a propósito das obras de ampliação e da construção de um parque de estacionamento do Hospital CUF Descobertas, no Parque das Nações, e que foi apenas a ponta do iceberg, pois há vários casos na cidade. Recentemente foi detectada uma nova área contaminada por hidrocarbonetos, também na zona do Parque das Nações, nas imediações dos terrenos da antiga Petrogal, na sequência de obras de escavação para a construção de um empreendimento imobiliário. É importante lembrar que os hidrocarbonetos são compostos orgânicos voláteis e, em contacto com o ar, podem levar à inalação de gases tóxicos, o que pode causar náuseas, doenças do foro respiratório e, em situações mais graves, até cancro. Perante isto, é preocupante o que se passa em Lisboa em relação à construção em solos contaminados, em terrenos anteriormente ocupados por atividades poluentes, como é o caso desta zona da cidade. Se ainda houvesse dúvidas, depois do que aconteceu com a obra da CUF e agora com esta nova descoberta, torna-se ainda mais evidente que a operação de descontaminação dos terrenos do Parque das Nações foi feita de forma muito incompleta e insuficiente e o resultado está à vista. O facto da Parque Expo alegadamente ter garantido que os solos foram descontaminados quando, na realidade, apenas foram descontaminados à superfície, remete-nos para a posição dos Verdes já em 1998, quando defendemos que estávamos perante uma oportunidade única de requalificação urbana, mas também ambiental. Lamentavelmente, este processo de descontaminação foi negligenciado. Por tudo isto, é importante sabermos se todos os procedimentos estão a ser devidamente cumpridos na obra que decorre nas imediações dos terrenos da antiga Petrogal, para que possamos estar seguros de que não há riscos para o ambiente e para a saúde pública. Precisamente nesse sentido, apresentamos uma recomendação a solicitar que a Câmara Municipal de Lisboa informe sobre esta obra em curso e que divulgue diversos documentos, nomeadamente os estudos de avaliação dos solos prévios ao início das obras, os resultados das análises aos solos, às águas subterrâneas e à qualidade do ar, assim como o respectivo projeto de descontaminação. É também fundamental sabermos qual o encaminhamento que está a ser dado aos solos contaminados e às águas removidas do local. Estas águas podem estar contaminadas pelo contacto com os hidrocarbonetos e não podem, em circunstância alguma, ser despejadas no Rio Tejo sem qualquer tratamento. É igualmente importante saber se a obra está a decorrer sem que haja uma cobertura destes solos contaminados e sem a instalação de um sistema de recolha e tratamento dos gases libertados, tal como foi denunciado pela Associação Zero. Se esta situação se mantiver, é inaceitável. Não podemos ignorar também que a contaminação dos solos é um grave problema na Europa e no nosso país, onde se estima que haja cerca de 2.000 locais contaminados. Apesar disso, Portugal é um dos poucos países da União Europeia que ainda não adotou legislação específica sobre solos contaminados e também não dispõe de qualquer cartografia ou mapeamento de áreas contaminadas. Por isso mesmo, os Verdes aproveitam para lembrar, mais uma vez, que a legislação sobre prevenção e remediação dos solos continua na gaveta desde 2016, apesar de o Governo se ter comprometido a aprová-la nesta legislatura e de existir uma resolução da Assembleia da República que teve origem num projeto apresentado pelos Verdes nesse sentido. Recordamos ainda que esta lei já esteve agendada no Conselho de Ministros, mas foi retirada para reflexão interministerial. Por outras palavras, tudo leva a crer que houve pressão do lobby do petróleo, o que é inadmissível, porque as preocupações ambientais e com a saúde pública não podem estar reféns de interesses económicos. É obrigação do Estado defender estes princípios e é também por isso que propomos que o Executivo pressione o Governo para que, em cumprimento da resolução da Assembleia da República, aprove a legislação sobre solos contaminados. Depois também não se percebe como foi possível que a Comissão Técnica para o Acompanhamento dos Solos Contaminados no Parque das Nações tenha sido, entretanto, extinta quando este problema se mantém nesta zona, na cidade e noutras freguesias. Perante isto, os Verdes consideram que a Câmara deve pugnar pela correta descontaminação dos solos,
assegurando que todos os procedimentos estão a ser cumpridos e que não haverá riscos para as pessoas e para o ambiente, informando sempre os moradores e procurando evitar algumas falhas que aconteceram nas obras do Hospital da CUF descobertas. Já que houve tantos erros no passado e estamos agora a sofrer essas consequências, a prioridade agora deve ser prevenir riscos mais graves, garantir a qualidade de vida das pessoas e evitar danos para o ambiente, e deve ser essa a prioridade da Câmara Municipal de Lisboa. Passando agora à saudação da 20ª Marcha LGBTI+ de Lisboa, que se realizou no dia 29 de junho, sob o lema e ideologia de que o nosso género são os direitos humanos, os verdes salientam que esta marcha é uma conquista e têm sido muitas as conquistas que temos conseguido ao longo dos anos, mas isso não chega e queremos mais. Foi pelo empenho dos verdes que se inscreveu no artigo 13 da Constituição da República Portuguesa a igualdade independentemente da orientação sexual de cada pessoa. Demos contributos para passos importantes como a consagração do casamento entre pessoas do mesmo sexo e para a possibilidade das crianças serem adotadas por casais homossexuais, entre muitos outros. Mas há passos ainda não conquistados e existe muita discriminação relativamente à comunidade LGBTI nos locais de trabalho, nas escolas, na saúde e nos transportes públicos. Defendemos, por isso, uma sociedade de plena igualdade, onde as diferenças de todos seja a riqueza da nossa diversidade, e continuaremos a exigir a igualdade na lei e na vida sem preconceitos. Por fim, propomos uma saudação ao Dia Internacional Sem Sacos de Plástico, que se assinala amanhã, 3 de julho, e que tem como objetivo alertar a sociedade para a necessidade de reduzir a utilização excessiva deste produto, que traz sérios problemas ambientais. Um dos mais graves problemas de poluição dos mares prende-se justamente com a contaminação decorrente da imensa quantidade de plásticos que vai parar ao mar. Estima-se mesmo que a meio deste século, se tudo se mantiver ao ritmo atual, os mares terão uma maior presença de plástico do que de peixes. É uma realidade assustadora que requer medidas urgentes de decisão e ação, e sabemos que não se resolve apenas com o facto de se assinalar datas, e por isso mesmo, para responder a este problema, o PEV tem vindo a apresentar um conjunto de iniciativas legislativas com propostas muito concretas para a redução dos plásticos. Acima de tudo, esta praga dos plásticos que intoxica os nossos oceanos só termina com uma mudança séria de mentalidades, de comportamentos e de políticas, e é precisamente essa mudança que queremos e para a qual estamos a trabalhar. Obrigada.